Olá, estamos de volta. Hoje é o segundo episódio dessa segunda temporada sobre Ministério Pastoral Feminino. Será que é bíblico? Se você acompanhou o primeiro episódio, você já começou a pesquisar. Mas, enquanto isso, vamos adiantando aqui. Afinal de contas, este é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Mas para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Aldemir e estamos juntos aqui para aprender muito mais. E com a participação especial da pastora e bispa Cristina Barreto. Vale ressaltar que se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Já é? Parabéns! Não? Por quê? Faça então, meu irmão, isso agora, se inscreva já, urgente. E também compartilhe com outras pessoas. O que estamos produzindo aqui é conhecimento para o corpo de Cristo, independente da religião, da denominação, ou como vimos no episódio anterior, do ministério. Afinal de contas, todos nós somos ministros de alguma coisa. Ministro de louvor, ministro de ensino, ministro da palavra, todos nós temos um trabalho a fazer. Ministro de missões, então todos nós somos ministros. Mas a questão é, e mulher pode ser ministra da palavra? Nós cremos que a igreja romana tem muita coisa a nos ensinar, e isso é fato. Nos seus 1700 anos de história, crendo que ela foi fundada no século IV por Constantino, ela tem esse legado, só tem padre. A mulher no máximo pode ser freira. E eu quero comentar sobre isto. Não estou aqui para dizer se está certo ou se está errado, mas eu quero comentar essa posição católica. A origem da igreja protestante foi em cima do catolicismo. E muitas igrejas, principalmente as mais tradicionais, ainda absorveram isso e não concede à mulher a questão do ministério da palavra. Então, por que isso? Qual o fundamento da igreja romana para isso? Bora ver? Segundo o catecismo da igreja romana, a igreja romana foi fundada por Jesus e assim Jesus chamou os 12 para estar com ele naquela última ceia. Em função disso, por não ter chamado uma mulher, a igreja romana crê que mulher não possa fazer parte da equipe pastoral. E nós respeitamos quem assim pensa. Mas daí a dizer que está certo ou errado, cabe a cada um conforme o seu entendimento. Apesar de que tem algo aí que sempre me chamou a atenção. Porque para o romano, a igreja romana, a figura de Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, que eles chamam de Nossa Senhora, é a obra máxima, é a criação prima de Deus. Tanto que, segundo eles, a elevou em 1950 a ascender ao céu e está lá intercedendo por todo aquele que pede a ela. Então, veja, se uma mulher é a obra máxima da criação de Deus enquanto humanidade, essa mulher não tem condições de ser pastora? É uma pergunta que fica para você pensar. Mas de forma especial, para vocês que não sabem, a pastora Cristina, ela teve uma experiência. Ela chegou a entrar no processo para se tornar freira, lá na década de 80, não precisa saber qual a idade dela. E aí ela tem uma experiência muito forte ligada ao catolicismo nesse aspecto. E eu gostaria de saber de você, pastora Cristina. Você, mesmo estando lá, você concordava com isso? Você concorda ainda hoje? Qual a sua visão a respeito dessa limitação oriunda da Igreja Romana nesses mais de 1700 anos de história dela? Eu vejo que realmente é algo que poda a mulher, que poda o seu potencial, a sua capacidade, não é? Aquilo que a gente falava no episódio 1. Se você não viu, passa lá e vai ver. Que justamente a formação que Deus fez à mulher. Então, eu mesmo lá na minha experiência, eu fui quase apostolada, eu fazia todas as funções, até mesmo em certo momento ter que redigir uma homilia para auxiliar o diácono que iria substituir o padre, tudo, enfim.
mas eu não podia estar à frente, estar exercendo. Por quê? Porque eles verem a mulher como simplesmente aquela apoiadora, aquela que fica nos bastidores, as Martas da vida, fica nos bastidores fazendo, acontecendo, mas ela não pode aparecer. Agora é interessante que você usou o termo aí, as Martas da vida, isso é muito forte, porque quem Jesus parabenizou não foi Marta, foi Maria. Foi a que estava nativa, aquela que veio colar com o Senhor Jesus Cristo, aquela que veio trabalhar. Não é esse então o chamado da mulher estar nativa? Eu acredito que sim, porque uma mulher que é moldada pelo Senhor, uma mulher que verdadeiramente teve esse confronto de transformação diante do Deus vivo, ela jamais vai ficar parada. Ela vai ser aquela mulher ativa, ou em um ministério de uma instituição, né, de uma igreja, o que seja, ou dentro da sua própria casa. Ela vai ser essa mulher o tempo todo edificando, o tempo todo ensinando, o tempo todo instruindo. Então, ela não tem como ficar parada. Verdade. Mas você bem sabe, essa possibilidade da mulher na igreja romana ascender ao pastorado, ou seja, de ser alguém que poderia fazer a transubstanciação, realizar o sacrifício da missa, que é somente padre em diante que pode, foi por vez terminado, sem nenhuma possibilidade, em 1994, em 22 de maio, quando o Papa João Paulo II, ele fez a Ordinatis Sacerdotalis, dizendo que a mulher não poderia jamais ser consagrada ao ministério pastoral dentro da Igreja Romana. E isso de lá para cá não se comenta. Há dentro da Igreja Romana várias freiras que encabeçam movimentos feministas. Você, como as mulheres privilegiadas, deve conhecer até algum texto de algumas delas, que são muito enfáticas, demonstram essa insatisfação, mas diante da submissão à autoridade papal, elas preferem continuar fazendo o que estão. E, de certa forma, é melhor obedecer nesse caso do que sacrificar. Se nós estamos sujeitos a uma autoridade, nos cabe obedecer. Então, nesse termo aí, é ficar calada. Mas os bastidores falam, e muito. Vamos lá. Uma outra coisa, Cristina, que me chama muita atenção, muitos de nós, evangélicos, ainda não entendemos que somos igreja de Cristo, que somos a esposa de Cristo, a noiva de Cristo que seja, e que não somos judeus, mas muitos de nós ainda estamos apegados à cultura judaica, à cultura islâmica até, que é extremamente machista, que coloca a mulher sempre em segundo ou, quiçá, terceiro plano. E a igreja de Cristo precisa acordar. Ei, você que se diz filho, filha de Cristo, desperta tu que dormes. Nós estamos no novo tempo. Jesus, ele deu voz e vez às mulheres. Ele sempre apoiou as mulheres, ele abraçou as mulheres, ele conversou com mulheres quando nem podia conversar. Será que isso não tem nenhum significado? E outros pontos que Jesus fez, nós vamos tocar ainda para frente, para que você possa entender. Igreja, mulher tem vez, sim. Com certeza, ela tem vez e ela tem um papel a ser desenvolvido. E ela foi moldada nessa capacitação de entender a sua função e o seu papel, que deve sim ser desenvolvido. Então eu digo para você, mulher, não seja omissa ao chamado, não seja omissa àquilo que o Senhor Deus colocou nas tuas mãos e que só você, como mulher, pode executar. Ouça a voz da experiência. A gente sabe que o judaísmo ele é formado por vários ritos, várias liturgias, da onde a igreja romana também aprendeu muito. Então, tem que ter uma oração para comer, uma oração para acordar, uma oração para ir trabalhar, uma oração para dormir. E tem chamadas as 3 orações matinais. E essas 3 orações matinais, para o ouvido da mulher, pastora Cristina, deve doer muito. Porque o sacerdote do lar, ele acorda, reúne sua família, ele vai fazer essa oração. E ele já diz assim: Deus, obrigado por eu não ser mulher. Então, a primeira frase que o judeu fala pela manhã, nessa oração matinal, é: obrigado, meu Deus, porque eu não sou mulher. Veja que coisa terrível.
Imagine você, esposa, ouve do seu marido e o seu filho pequeno já aprendendo a dizer obrigado porque eu não sou mulher. Isso deve doer nos ouvidos, viu? Eu acredito que doa sim, e inclusive nos ouvidos de Deus. E o pior, a mulher ainda responde a essa oração de uma forma terrível. Ela tem que dizer assim, olha aí na tela: bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que me fizeste segundo tua vontade. Agora perceba, você não está dizendo que Deus fez ela segundo a vontade de Deus, diz a palavra, que é boa, perfeita e agradável. Mas só que a oração do homem é como se ser mulher fosse algo terrível. Imagina! Algo terrível. É uma oração contraditória. Mas eu vou te mostrar os 3 passos dessa oração. Acompanhe aí na tela. Obrigado, meu Deus eterno, que me fizeste povo de Israel, que não me fizeste mulher, que não me fizeste ignorante. Mas que coisa terrível. Então mulher é ignorante? É o que me perguntei quando eu ouvi essa frase, como é isso? Se o Senhor Deus, quando criou a mulher, ele disse muito, mas é muito bom, muito bom. A Bíblia nos diz que encontrou uma mulher, encontrou uma coisa boa, que a herança vem dos pais, mas uma esposa saiba, prudente, edificadora, ela veio do Senhor. Então contradiz. Ah, rapaz, o negócio é sério. Então, mais uma vez, irmão, irmã, sai da tradição. Acorda, acorda. Nós não podemos ficar atada às tradições. Nós precisamos ter conhecimento da verdade, porque a própria palavra nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sempre digo, pastor, que a salvação é para ímpio, mas a libertação é para crente. A gente entrou, alguns aí, numa noia. Não, a pessoa está no mundo, a pessoa bebe, a pessoa faz isso, ele precisa ser liberto, não sei o quê. Olha, ele precisa aceitar Jesus e se converter. E o processo de libertação é o próprio Deus quem vai estar fazendo. Não vamos confundir expulsar demônios com libertação. Sim. Expulsar demônio pode ser uma das etapas, mas não é a única etapa. Então, libertação é para crente. Crente que ainda acha que mulher é sola de sapato. Precisa de libertação muito mais do que aquele que está no tráfico. E urgente. Bom, nós falamos até agora de vários pontos aqui, mas queremos também trazer uma resposta. Você não é obrigado a concordar com as respostas que vamos dar, mas você tem o total direito e até digo dever de ouvi-las, para que você possa ter embasamento contra ou a favor. Então eu pergunto, Deus discrimina as mulheres? Será que Deus discrimina? Olha, eu não tenho dúvida de que não, Deus não pode discriminar. Porque se fosse para discriminar, ele não teria feito a mulher um ser humano. Ele teria feito a mulher um animal, um inseto. Mas Deus não fez a mulher para ser discriminada. Essa teologia machista não vem de Deus. Isso é fruto de mentes doentias, é frutos de malignidade que está por detrás de homens que se dizem sábios, que se dizem docentes da igreja, mas que na realidade traz um tradicionalismo que não vem da igreja de Cristo. Cristo nos libertou. E por isso nós somos verdadeiramente livres. E o Senhor diz que quem encontrou uma mulher, encontrou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Eterno. Então as mulheres são o quê? A benevolência de Deus. Você quer a bênção de Deus? Você é daqueles que diz, vou para a igreja buscar a minha bênção. Rapaz, a sua bênção já está aí do seu lado. Você que é casado, a sua bênção já é sua esposa. Toma posse da bênção e não da bênção dos outros. Fica ligado. Vamos lá, vamos elencar 8 pontos para que você possa entender se mulher pode ou não assumir um papel pastoral. Vou colocar aí na tela o primeiro. Presta bem atenção. Olha o que está escrito. A Bíblia declara que as mulheres, tal como os homens, são imagens de Deus. Isso está onde? Isso está em Gênesis 1, 27. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, macho e fêmea os criou. Pastora, a senhora percebe a nível de criação
alguma discriminação de Deus para com a mulher? A mulher é menos humana do que o homem? Eva era menos humana do que Adão? Não, de forma alguma. Deus não, em nenhum momento no comportamento, na fala, no agir de Deus, nós encontramos um Deus machista, um Deus que discrimina a mulher. De forma alguma. Deus criou homem e mulher, os criou. O que nos diferencia são as funções, as nossas realizações que o Senhor Deus nos dotou, né? Com funções próprias de homem e com funções próprias de mulher. Mas isso não quer dizer que um é inferior ou superior a outro. Afinal de contas, até a própria biologia diz isso, que homem e mulher são seres humanos. Ninguém aqui é inseto, ninguém aqui é animal irracional ou um ET. Todos nós somos seres humanos. Então, essa primeira história, né, já cai por terra. Primeiro ponto, sim, Deus não discrimina mulher. O segundo ponto você lê aí é: homens e mulheres são iguais perante a redenção. E aí, pastora Cristina, quando a gente fala de redenção, lembra do Redentor. Será que aquele que é o Redentor, ele foi apenas Redentor por causa do homem ou por causa de toda a humanidade? Por causa de toda a humanidade, isso é claro. O Senhor Jesus, ele doou a sua vida na cruz do Calvário por todo o homem todo. E este homem é no sentido universal. Então, o Senhor não morreu só para o homem no sexo masculino, e as mulheres, como é que ficam elas? Vão ser então por causa do homem que... Não, ele morreu tanto para homem quanto para mulher. Até porque, como a gente sempre diz, salvação é individual. Então, cabe à mulher acreditar e receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Redentor, Remidor, assim como o homem. Sim. Se o homem não aceitar Jesus, não tem redenção certa. E se a mulher aceita, tem redenção certa. Então, o Redentor, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por toda a humanidade. E na Bíblia não está escrita pela masculinidade. Nananina, não. Mas, pastora, hoje nosso tempo findou. Eu disse que nós viríamos 8 pontos, mas nós vamos ver. Hoje já vimos 2, amanhã vamos ver então 6. Pronto. Então, faz convite aí para eles. Eu amanhã quero continuar batendo esse papo, levando conhecimentos com você. Então fica aí ligado para que você possa continuar participando. Vai participar? Então já quero deixar uma pergunta. Será que o homem, por ser o primeiro a ser criado, né, do barro da terra, ele tem mais dons ministeriais do que a mulher? Será que isso está na Bíblia? Quer a resposta? Fica aí ligadinho até amanhã. Agora, por favor, comenta. Você concorda com o que foi exposto aqui? Alguma coisa que a gente colocou tem um erro teológico ou bíblico? Nos chame a atenção, não há problema nenhum. Nós estamos aqui também para aprender mais com você. Compartilha esse vídeo. Manda aí para seu irmão, para sua irmã, para sua parentela. Manda aí para aquela pessoa. Nós falamos aqui, a Igreja Católica, com todo respeito e em momento algum falando nada contra. Passa aí para o católico também. Vamos atingir o maior número de pessoas. E lembre, se nós conseguirmos monetizar esses vídeos, o valor arrecadado será transformado em cestas básicas para as obras sociais. Então, por favor, nos ajude a ajudar. Um beijo no seu coração e até amanhã. Te espero.